Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. Mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Essa reunião eu diria, quase que o começo de verdade do nosso mandato. É como se nós tivéssemos passado por uma preparação, ou seja, cada um montou o seu ministério, a dificuldade de alocar as pessoas, muita dificuldade para indicar as pessoas, muita gente demorou mais de um mês e meio para poder montar o ministério. E agora, esse momento é o momento que a gente começa de verdade o campeonato. Apesar de já termos ganhado a Recopa com a aprovação da PEC, que foi uma novidade na história política do Brasil, você aprovar uma PEC antes de estar governando o país, ou seja, foi uma coisa que a gente deve aos nossos companheiros da política e da área econômica, o sucesso da PEC. Ou seja, nós já fizemos mais viagens do que os governos anteriores, já conversamos com mais gente do que os governos anteriores, e já visitamos alguns estados, inaugurando algumas obras que estão para terminar. Todos vocês sabem a quantidade de obras que nós temos para reconstruir. Na verdade, quando eu cheguei aqui na primeira vez, em 2003, a coisa que eu mais lamentava, e a Miriam Belchior está lembrada muito disso, o Maurício, um dos problemas que nós sentimos é que não tinha projeto. Você não tinha no país uma prateleira de projeto. E eu, às vezes, ficava pensando, para que o Ministério do Planejamento se não planejava as coisas nesse país? Ou seja, então, o PAC foi uma coisa extraordinária, porque não foi uma coisa feita só pelo governo federal. O sucesso do PAC é porque a gente começou ouvindo os governadores de cada estado, depois a gente ouviu milhares de prefeitos e depois nós construímos um arcabouço de proposta de política de infraestrutura que foi fácil executar. Eu acho que foi o momento mais rico de investimento em infraestrutura no nosso país, foi a execução do PAC, porque ele envolvia o governo federal, o governo estadual e o governo municipais, porque nós aprendemos que era muito importante que a gente transferisse dinheiro para a prefeitura ter um projeto,
O prefeito tem que ter o prazer de cavar o seu buraco na avenida principal, de fazer o seu saneamento da prefeitura. E nós conseguimos fazer isso com maestria. Lamentavelmente, o que é que eu descobri nesse novo governo? É que nós temos praticamente 14 mil obras paralisadas em todas as áreas, milhares de obras na área da educação, 186 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada, deve ter muitas rodovias faltando 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, deve ter ponto, a ponte entre Petrolina e Juazeiro de Pernambuco é chamada a Ponte Picolé, porque nós fizemos a ponte, era um projeto de fazer a ponte. Quando nós terminamos a parte de Petrolina, o povo de Juazeiro se não combinou com o prefeito e não aceitou o acesso. Aí a ponte parou e ficou que nem um sorvete de picolé mesmo, um palito, um lado dessa largura e outro lado dessa largura. E está até hoje. Está até hoje, ou seja, nós vamos ter que terminar esse picolé. Temos uma novidade sobre isso. Já que não dá para chupar o lado que está pronto, vamos fazer o lado que falta. Então, essa reunião de hoje é o que eu queria, na verdade. Primeiro, eu acho que vocês já se assenhoraram da situação da pasta de vocês, da situação do projeto de vocês. Nós tivemos coisas extraordinárias, que foi a rapidez com que o governo atendeu a catástrofe acontecida no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. E aí o Valdez teve um trabalho excepcional, a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Defesa. Foi um trabalho excepcional, que até hoje eles continuam precisando da atuação do governo federal. E agora o que é que nós queremos? Eu vou fazer uma viagem para a China e quando eu voltar, eu quero começar a viajar ao Brasil. Eu quero viajar ao Brasil para a gente voltar a inaugurar casa, para a gente voltar a inaugurar escola, para a gente voltar a inaugurar creche, para a gente voltar a inaugurar estrada, para a gente voltar a inaugurar universidade, para a gente voltar a inaugurar escola técnica. Ou seja, nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Nós vamos fazer, investimento. Eu até, depois nós vamos fazer outras reuniões. Eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país, para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com capacidade de endividamento, para a prefeitura que tem capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, e, sobretudo, em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. Então, quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso desses primeiros quase 60 e poucos dias de governo, com o que vocês já conseguiram produzir. Eu tenho certeza que vocês vão me surpreender nessa reunião com o que vocês já têm de proposta para a gente fazer. Eu trabalhei eixos do novo pacto, ou seja, eu queria até sugerir ao nosso companheiro Pimenta que é importante colocar a criatividade da comunicação em funcionamento para a gente criar um novo nome. Um novo nome. O PAC foi muito importante, o PAC produziu muita coisa, mas se a gente puder criar um novo programa, é importante. Mostra que a gente está renovando, inovando, que a gente tem criatividade para fazer outras coisas. Então, nós vamos fazer essa reunião. Eu não sei até que ponto a gente vai levar essa reunião. Eu tenho até às 14 horas, eu tenho tempo de fazer a reunião, porque depois eu tenho outras reuniões. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade
não apenas para dizer o que vocês já descobriram, o que vocês acham que já pode fazer, o que nós já podemos dizer que a gente vai correr atrás para fazer, para inaugurar, e a dificuldade que vocês estão enfrentando também. Sabe, não tenham medo de falar dificuldade, se falar de dinheiro, porque o homem está aqui. O homem está aqui, sabe? E esse é o lado bom do ministro da Fazenda, que é o sangue árabe dele. Sabe? Então, Rui, controle essa reunião aqui e vamos produzir o que a sociedade brasileira espera de nós. Pronto, presidente. É com esse ânimo aí que nós vamos seguir em frente. Essa alegria, esse ânimo, esse entusiasmo, e com certeza é contagiante aqui. Vamos lá. E surpreendente é o que está acontecendo no Brasil. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que nós temos 23 bilhões de reais para gastar em obra de infraestrutura no Ministério do Transporte. 23 bilhões de reais este ano. Você sabe que nos outros 4 anos se gastou apenas 20 bilhões de reais. Ou seja, em um ano a gente vai gastar, sabe? A gente vai investir, sabe, mais do que eles investiram em 4 anos. Essa merenda escolar está há 7 anos sem reajuste. O salário mínimo está há 7 anos sem reajuste. O servidor público federal está há 7 anos sem reajuste. Ou seja, significa que a única coisa que aconteceu nesse país foi a produção de mentiras, sabe? A produção de fake news, sabe? E o país ficou paralisado. Eu tenho viajado a alguns estados, companheiros, prefeitos, e quando eu chego lá, eu pergunto para o governador qual foi a obra realizada de infraestrutura no seu estado. Não tem nenhuma obra. Se eu perguntar para vocês aqui qual é a obra de infraestrutura que foi feita em Pernambuco, que foi feita em Minas Gerais, que foi feita no Pará, que foi feita na Bahia, vocês não vão ter, porque não se sabe o que foi feito nesse país. Eu digo todo dia que o sucesso do parque que nós fizemos em 2007, ele aconteceu porque nós envolvemos prefeitos e governadores a decidirem que obra era importante na sua cidade ou no seu estado. Nós agora vamos voltar a fazer a mesma coisa. Nós vamos conversar com os prefeitos e as prefeitas, nós vamos conversar com os governadores. Eu não quero saber de que partido é o prefeito, eu não quero saber de que partido é o prefeito, o governador, não quero saber se ele é católico ou evangélico, não quero saber se ele é ateu, não quero saber se ele torce para o Náutico ou para o Sport, se ele torce para o São Paulo ou para o Corinthians, se torce para o Vitória ou para o Bahia. Sabe? Eu não quero saber. O que eu quero saber, se torce para o Ceará ou para o Fortaleza, o que eu quero saber é o seguinte, é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer. Se o povo tiver, nós vamos até lá fazer. Esses comunicados aqui é apenas um primeiro passo do que a gente está fazendo e muita coisa nova vai acontecer.